Olá, meninos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para corrigir a segunda semana do volume 2 do nosso PET do 7º ano. Vamos lá, então? No nosso PET do 7º ano, nós vamos continuar falando sobre placas tectônicas, mas a gente vai falar um pouquinho sobre a deriva continental. A gente já tinha falado isso ainda nas nossas aulas presenciais, então esse assunto a gente já tinha tratado, né? A gente vai fazer só uns breves comentários, fazer a correção. Vamos lá? Os continentes nem sempre foram como eles são hoje. Eles já tiveram unido ao longo dos milhões e milhões de anos. Eles foram se afastando. Então a gente já foi um supercontinente, um único continente, denominado Pangeia, e com os anos eles foram se afastando até a gente ter essa configuração que nós temos atualmente. E acredita-se que daqui a alguns milhões de anos a gente vai ter uma nova configuração, porque eles ainda estão se afastando. Então, se eles estão se afastando nesse sentido, Brasil se afastando da África, por exemplo, isso significa que do outro lado eles vão se encontrar. Então, atualmente, sabe-se que as placas tectônicas juntaram-se e afastaram várias vezes ao longo da história do planeta, teoria conhecida como a deriva dos continentes ou deriva continental. Segundo essa teoria, os continentes atuais são originários de um único e gigantesco continente que existiu há centenas de milhões de anos, denominado Pangeia. Há cerca de 230 milhões de anos, o continente Pangeia teria começado a se dividir em dois grandes blocos. Primeiro, a Laurásia e a Gondwana. Aqui em cima, Laurásia, e aqui embaixo, Gondwana. Esses blocos também teriam se afastado lentamente um do outro e se fragmentado. Esse processo de milhões de anos teria dado origem aos atuais continentes. No final da década de 60, a ciência propôs a teoria das placas tectônicas para explicar esse movimento dos continentes. Então, hoje a gente tem essa configuração, mas acredita-se que a América venha se encontrar com o lado de cá, ó, da Ásia, tá? Entre as evidências dos movimentos das placas tectônicas está a forma dos continentes, como se eles se encaixassem perfeitamente. A América do Sul e a África é um exemplo que parece que eles se encaixam. Outra evidência são os fósseis de seres vivos encontrados em formações rochosas semelhantes nos diferentes continentes. E aí eles não teriam tido condição de atravessar esses oceanos. Então isso significa que muito provavelmente esses continentes estavam unidos, né, como aquele outro grande supercontinente, a Pangeia, e que eles estão se afastando ao longo dos milhares de anos, né? Um dia, então, são evidências que eles foram unidos. Como a gente já explorou bastante esse tema ainda nas nossas aulas, a gente já pode passar para a correção dos exercícios, que eu acredito que vocês não tiveram problema para fazer. O exercício fala como a teoria da deriva continental explica a correspondência entre o formato da costa da América do Sul e da costa africana. Então, para a teoria da deriva continental, essas semelhanças entre o formato da costa da América do Sul e da costa africana se deve ao fato de que um dia esses continentes estiveram juntos, estiveram unidos em um megacontinente chamado Pangeia. Segundo essa ideia, os continentes deslocam-se de maneira lenta, com um rumo definido. Com o tempo, o movimento do manto terrestre embaixo da crosta, né, embaixo dessa camada de terra, fez com que os continentes se separassem. O segundo exercício, ele é um teste, ele traz primeiro um texto. Já em 1620, o inglês Sir Francis Bacon registrava a similaridade entre o continente litorâneo da África Ocidental e do leste da América do Sul. Mas apenas em 1912, o Alfred, um outro cientista, formulou a hipótese da deriva continental. Ele postulou a unidade ancestral das massas continentais, a Pangeia, que depois teria se fragmentado e se afastado umas das outras. Ele teve a intuição genial, pois não dispunha de meio científico para validação da sua hipótese. Essa circunstância transformou-o por muito tempo num incompreendido. A ausência de um mecanismo aceitável para justificar o movimento de massa continental sulcando assoalhos oceânicos imóveis condenou a nova teoria à marginalidade. E aí ela ficou esquecida durante muito tempo e hoje a gente aceita ela.
Os mecanismos citados pelo texto, desconhecidos até então, que ajudaram a compreensão sobre a movimentação dos continentes na deriva continental são as células de convecção do magma e as placas tectônicas, a letra A. Porque foi somente depois de descobrirem como que acontecia o movimento de convecção ali no magma, que ele está em constante movimentação devido à diferença de temperatura nas suas regiões mais externas e mais internas, isso faz com que as placas tectônicas estejam constantemente se movimentando. A gente estudou, falou bastante disso nas nossas aulas, né? Número 3 pergunta a importância dos fósseis para o desenvolvimento da teoria da deriva continental. Nós falamos bastante disso nas nossas aulas, né? Que esses fósseis encontrados em vários locais, hoje distantes, geograficamente falando, sugere que esses continentes estiveram unidos no passado, né? Então, dessa forma, os fósseis contribuíram como evidências para a teoria da deriva continental. E a número 4 pergunta em sua opinião, daqui a 200 milhões de anos a disposição dos continentes será a mesma de hoje, para a gente justificar a resposta. Nós falamos muito isso, a gente já respondeu exercícios a respeito disso ainda, que nosso livro traz exercícios sobre esse assunto. O que nos faz concluir que não vai ser a mesma dos dias de hoje, porque de acordo com a teoria da deriva continental, a tectônica das placas, os continentes eles estão se movendo de maneira bem lenta, porém contínua, com um rumo definido. Daqui a 200 milhões de anos eles vão estar em posições diferentes. Talvez eles ainda não tenham se unido do outro lado, mas eles vão estar mais afastados uns dos outros e mais próximos de outros continentes. O PET da segunda semana, ele finaliza com alguns vídeos, né? Que é só vocês clicarem aqui, vocês caem nos links. Vídeos a respeito justamente dessa tectônica de placas, sobre a movimentação dos continentes. Então, cliquem, né? Vocês conseguem clicar. Quem tá com o PET impresso consegue digitar esses endereços no YouTube, vocês já caem direto para poder assistir, tá? Nos vemos semana que vem. Tchau, tchau.